Olá pessoal, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu falo sobre as previsões astrológicas para a semana que vai de 5 a 11 de agosto. Essa pode ser uma semana muito importante, porque tem muita coisa acontecendo lá em cima. Se rola no céu, aqui embaixo na terra não será diferente. Para os próximos dias a gente tem aí, portanto, uma semana inteira de lua nova no signo de Leão, que fala de decisões de grandes líderes. A gente tem o começo de Mercúrio retrógrado hoje. A gente tem a entrada da Vênus no signo de Virgem, mudando o tom dos relacionamentos. E a gente tem uma pancadaria entre três atores importantíssimos: Marte, Júpiter e Saturno. Bora falar sobre isso mais um monte? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar no canal e não me conhece, muito prazer. Eu sou a Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber todas as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais, no site oficial, e a gente se vê bastante no TikTok e no Instagram, @astróloga. Lá eu publico outros conteúdos diferentes daqui do YouTube. Bom, deixa eu seguir o texto que eu publico diariamente no site. Essa vai ser uma semana toda de lua nova. A gente tem a lua nova que começou nesse domingo, no dia 4, e vai até o dia 11 de agosto. Se toda lua nova a gente tem a oportunidade de plantar uma semente, de iniciar um projeto, a gente tem ainda vários dias para a gente começar alguma coisa nova em se tratando das temáticas leoninas. E essa pode ser uma lua nova de muita prosperidade, muito interessante, porque ela fala sobre carisma, criatividade, arte e cultura, identidade, filhos, crias, coisas que podem pintar de uma maneira muito bonita, ensolarada, vibrante, divertida e prazerosa na vida da gente. Eu fiz um vídeo especial sobre a lua nova no signo de Leão. Deixo para vocês assistirem, para vocês entenderem de que maneira isso pode acontecer na vida de vocês, tá bom? Bom, de que maneira a gente vê isso acontecendo cá embaixo? Como eu disse, Leão tem a ver com a imagem de grandes líderes, de reis e de rainhas, simbólicos e reais. Aqui a gente está falando de pessoas que são os reis e as rainhas do futebol, do judô, do atletismo, da ginástica. A gente está falando de grandes celebridades, de atletas e de grandes líderes, grandes governantes. Da mesma maneira, portanto, que a Bia Souza brilhou e conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil às vésperas de uma lua nova no signo de Leão, olha só que bonito. Também, na mesma data, a Kamala Harris foi consagrada pelo partido como finalmente cabeça de chapa pelos democratas. Gostando ou não destas leoas, isso não vem ao caso, lá estão elas brilhando adoidado, né? Bom, a questão é a seguinte: que outras coisas estão acontecendo em se tratando de reis pelo mundo, em se tratando do Oriente Médio. E aqui do lado, na Venezuela, o clima aquece e a disputa que a gente pode ver pode ser uma disputa de vamos ver quem é o rei da selva, digamos assim. Daqui até o dia 19 de agosto, quando vai ter a lua cheia do ciclo da lunação leonina, a gente vai ver o clima só esquentando. A temperatura só vai subir daqui até a lua cheia, e ao redor da lua cheia a gente pode ver o apogeu de grandes tensões que a gente está acompanhando hoje no mundo. Vamos ver? Bom, a gente tem hoje, é hoje mesmo? Sim, hoje é dia 5, a gente tem o começo hoje de Mercúrio retrógrado. Esse é um posicionamento importante. A gente vai ter Mercúrio retrógrado de 5 a 28 de agosto. A retrogradação é sempre um momento confuso de bugs eletrônicos, de atrasos, de situações que vão pedir para a gente ajuste e retrabalho numa série de questões, tá bom? Aí eu escrevo no texto, né? Como é que a gente faz para dar início a semente da lua nova em Leão com o Mercúrio retrógrado? Tem muita gente que vai perguntar, puxa, mas que incoerência, como é que eu vou lidar com isso? Bom, a vida é feita de ambivalências, né, moçada? Tem forças que nos puxam numa direção e tem forças que nos puxam noutra. Se a gente conseguir começar bons projetos com as temáticas de Leão, entretanto, prestando atenção aos pedidos de um Mercúrio retrógrado, de ir com calma, de perceber as coisas, de ler os detalhes, de ler nas entrelinhas,
de tratar tudo em minúcias e detalhes para que tudo aconteça direitinho, existe a possibilidade de que as coisas aconteçam com mais sucesso, ok? Como eu fiz um vídeo especial sobre Mercúrio retrógrado, para vocês entenderem em detalhes. Aliás, essa é uma retrogradação que acontece nos signos de Virgem e de Leão. No primeiro signo, em Virgem, que é agora logo de cara no começo, ele vai estar especialmente pedindo para a gente repensar uma série de coisas em duas áreas da vida, especialmente trabalho e saúde. Assiste lá o vídeo para vocês entenderem direitinho, já que essa é uma potência importante que marca a semana. Bom, logo na sequência, ontem a gente teve a entrada da Vênus no signo de Virgem. Então a gente tem mudanças aí para essa semana. Esse é um período que vai de 4 de agosto a 29 de agosto, é um período para a gente pensar em purificação, que é uma palavra que é muito associada ao signo de Virgem. Portanto, purificação em se tratando de amor próprio, de autoestima e na relação com o outro, imaginando que a Vênus é a deusa dos relacionamentos, associações, parcerias e romances. No segundo signo de Terra, a gente espera dinâmicas que sejam um pouco mais estáveis e confiáveis. Entretanto, como a gente está falando da deusa também dos valores, a gente está falando de grana, com a entrada da Vênus em Virgem e logo na sequência Mercúrio retrógrado, é possível que a gente veja sim um revés financeiro. A ver. Vamos com calma. Bom, outro aspecto que é importante está vindo desde a semana passada e continua essa semana, um aspecto macro, acho importante a gente prestar atenção, embora tenha mais impacto na vida coletiva, vai de 27 de julho a 4 de agosto, a boa relação, o sextil entre Netuno, que está em Peixes, e Plutão, que está em Aquário. Aqui a gente está falando de descobertas, grandes descobertas científicas, né? Que podem trazer para a gente grandes notícias em se tratando das áreas de saúde e de desenvolvimentos tecnológicos, algo muito futurista que tem a ver com Aquário, com um tom netuniano, falando para a gente sobre alguma coisa que tem um tom, digamos, de fantasia, de sonho, algo meio de ficção científica. Eu, como acho esses assuntos interessantes, vou acompanhando. Vamos vendo? Vamos vendo o que acontece também se tratando de redes sociais, inteligência artificial e tudo mais que possa acontecer nesses dias. Vamos prestando atenção. Já vi várias notícias da semana passada para cá falando sobre novos tratamentos de saúde. E dar notícia boa sobre isso é bom demais. Bom, nessa semana a gente tem um bom combinado, uma conjunção de Mercúrio que vai estar retrô com a Vênus. Ou seja, é hora de falar de amor. Em retrogradação? Sim, a gente vai ter que falar. Como eu escrevo no texto, eis um bom momento para a gente alinhar as expectativas com o outro. Olha, fulano, eu estou pensando no nosso relacionamento assim, assim, assado. E para você, como é que está funcionando? Porque se não está funcionando para você assim, se você está pensando em outras coisas, a gente vai ter que alinhar as nossas expectativas para a gente caminhar junto na mesma direção. Isso é bastante importante. Tem muita gente que fica adiando esse tipo de coisa e fica alimentando certas mágoas e fica trazendo um tom. Sabe quando a gente fica guardando determinados desejos e sonhos que a gente não compartilha com o outro, inclusive porque acha que o outro lê bola de cristal, né? Tá lendo a nossa mente, não é desse jeito. De repente a gente vai se frustrando, se magoando e daqui a pouco a gente está distribuindo patada uns para os outros num tom, digamos, mais autoritário, mais radical e num tom, inclusive, mais... Qual que é a palavra que eu uso aqui, que eu acho que ela pode ser muito interessante? Um pouco hipócrita. Sabe quando a gente traz um tom meio hipócrita para a relação? A gente não pode deixar que os relacionamentos esbarrem nesse tom de hipocrisia. Se ele já está no tom da hipocrisia, da ironia, é sinal de que tem muita coisa debaixo do tapete que a gente não está falando e não está conversando. Que tal a gente fazer isso e justamente com o Mercúrio retrógrado para a gente ir afinando, repensando. Isso não precisa ser tudo de uma vez, tá? É uma proposta de pensar e trazer clareza para a relação, porque depois da volta de Mercúrio para o seu movimento direto, e que vai ser só lá no final do mês, quem sabe a gente consiga uma afinação melhor nas parcerias, nas sociedades, sócios que trabalham juntos e nos relacionamentos amorosos. Esse é um assunto importantão para essa semana, tá bom? Bom, eu queria falar agora da conjunção de Marte com Júpiter, moçada. Já estou falando isso desde a semana passada. É uma perspectiva, é um aspecto planetário que se configura mais para frente. Ele vai estar rolando entre os dias
12 e 16 de agosto, mas ele já começa a se formar na lua nova. Aqui a gente está falando do deus da guerra com Júpiter, que tudo aumenta, que tudo maximiza. Portanto, nessa semana, os conflitos que estão rolando no mundo podem aumentar. Sim, podem aumentar e podem se alastrar. Esse é um assunto bastante importante, porque a gente está, assim, num momento muito delicado em se tratando das questões do Oriente Médio, relacionada a Israel, que pode ter um conflito regional com o Líbano, mas se o Irã entrar, e se entrar chegando, porque é a maior potência, uma das maiores potências no Oriente Médio, né? Tão potente quanto, por exemplo, Israel, existe a possibilidade do negócio tomar uma proporção inimaginável. Isso é seríssimo. Outros conflitos no mundo também estão rolando, né? Imaginando uma semana que vai começando a pegar Marte com Júpiter, vai começando a se constelar, né? Numa semana com esses conflitos todos com a Venezuela, é problema para a gente aqui, para o vizinho, é aqui do lado. E se é aqui do lado, pode respingar muitíssimo no Brasil. Então é preciso ter muita cautela nesse momento. Outros conflitos também estão rolando no mundo nesse final de semana. Várias manifestações e manifestações violentas no Reino Unido e em Bangladesh. Vejam que a conjunção, a proximidade cada vez maior de Marte com Júpiter pode ampliar, maximizar todas essas questões. Como eu escrevo no texto, entre as manifestações mais evidentes desse encontro planetário, a gente pode estar falando, e também, porque ambos estão em Gêmeos, de fofoca e de fake news, que tomam uma proporção imensa. Então agora não é só apertar o botão vermelho que se torna um problema, é dizer que vai fazer alguma coisa, mesmo antes de apertar esse botão vermelho, pode ser algo que gere um clima de tensão muito maior e respostas muito maiores. Então a gente tem que ir com muita calma, embora, e justamente porque estamos em Gêmeos, existe a possibilidade disso tudo criar uma grande espuma. E aí da espuma pode ser que a coisa não aconteça de uma maneira tão impactante quanto eu receio, tá? Esse é um tema super importante. Vamos conversar mais sobre isso essa semana? Eu acho que vale a pena. Bom, logo na sequência, a gente tem Marte fazendo uma quadratura com Saturno, o que é interessante, porque é meio que um bate-a-sopra. Então, se Júpiter vem e expande, Saturno vem e retrai. Isso acontece entre aproximadamente os dias 14 e 17 de agosto. Entretanto, essa constelação, isso já começa a se constelar ao nosso redor de macro para microcosmo, desde agora, a Lua Nova em Leão, que aconteceu nesse final de semana, tá bom? Como eu escrevo, é como se ele fizesse um cálculo entre a ação inconsequente de um Marte em Gêmeos turbinado por Júpiter, entretanto com o olho nas punições de Saturno, logo lá na frente. Então existe a possibilidade desse cálculo matemático. Ok, eu quero agir grandão, mas e Saturno ali do lado? Aquele cara pode me punir, tá? A essa altura, todos os grandes líderes podem começar, portanto, um grande conflito. Entretanto, todos também estão fazendo os cálculos adequados, né, sendo um momento bastante estrategista. Esse é um momento de estratégia, em se tratando de conflitos no Oriente, na Venezuela, na América Latina, em vários lugares do mundo, mas também dentro de cosmos menores. Portanto, dentro do trabalho, dentro da cidade, no bairro, dentro da família e mesmo dentro dos relacionamentos amorosos, ok? Bom, nessa semana, mais para frente um pouquinho, a gente vai ter Júpiter em quadratura com Saturno. Ele é uma das marcas mais importantes do mês, mas como ele também começa a aparecer nessa lua nova, que aconteceu no final de semana, vale muito a pena a gente falar sobre isso e a gente pode falar mais sobre isso num vídeo maior, tá? Aqui a gente está falando de Júpiter em Gêmeos, que faz tensão com Saturno em Peixes. A gente está falando de dois planetas sociais que podem ter um grande impacto coletivo e, em se tratando de um atraso social. É uma tensão entre dois planetas sociais, portanto, a gente pode falar da gente, enquanto sociedade, dar alguns passos para trás. Por isso, podemos tomar decisões equivocadas, e especialmente em se tratando de conflitos. O desrespeito às leis, a fake news e a intolerância religiosa são algumas das marcas importantes e dos temas ao redor desses planetas mal colocados. Como eu já disse, esse é um assunto importante, bora conversar sobre isso nessa semana ainda? Enfim, tentando conectar os pontos e tentando achar um sentido para essa semana.
Essa é uma semana de novos começos, sem sombra de dúvidas, tá? E a lua nova. Mas nem tudo que começa pode começar positivamente, grandioso, como se espera em Leão, porque com os maus aspectos da semana existe a possibilidade de algumas coisas começarem num tom de um leão pavão, assim, de um leão tomado de poder. Então vai ser uma brigaiada em se tratando de disputas pelo trono, que pode ser grande. Falei muito sobre isso no vídeo Previsão de Agosto. Deixo o vídeo para vocês terem uma macro perspectiva do que a gente pode esperar para os próximos dias, tá bom? Como eu escrevi, eu já me perdi. Pode ser um período tirano, porque a gente está falando desse arquétipo, e é isso que ele sugere, né? Bom, antes do impacto social e coletivo que queremos produzir no mundo, deveríamos pensar em nossas próprias pegadas pessoais. A gente está sempre falando de decisões macro, em grande escala, mas o que eu, Aline, o que você, Raquel, o que você, Juliana, Marcos, né? Enfim, o que vocês todos estão fazendo pelas suas próprias vidas em se tratando da maneira como caminham pelo planeta, né? Como eu escrevo, todos queremos a chance de um novo início, de sucesso e de prosperidade na vida, mas a gente faz o esforço adequado para isso. A gente está com Mercúrio retrógrado e com a Vênus em Virgem, né? E isso sugere que a gente deva entrar em novas empreitadas, novos projetos, novos relacionamentos limpos, de corpo e de alma limpos. Eu compartilhei com vocês nesse domingo à noite, ontem, uma frase do antigo filósofo e matemático Pitágoras, que ele teria dito o seguinte, prestem atenção, acho que é uma frase importante para a gente entender essa semana. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. É ou não é? Como é que você quer começar um novo projeto? Né? Se a forma dessa história está contaminada, como é que você quer fazer um bolo gostoso se essa forma está suja de dinâmicas antigas? Então a gente é que tem que se purificar para permitir que coisas novas, bacanas, bonitas e elevadas aconteçam na vida da gente. Bom, pessoal, tem muita coisa para acontecer essa semana, é uma semana de muitas ambivalências, de muita informação, de muita notícia, de muita fake news. Vamos acompanhando para a gente ir seguindo o melhor fluxo possível. Compartilhe esse vídeo, peço para vocês que compartilhem com seus amigos e com as suas amigas, que é para todo mundo ter alguma noção de como a melhor maneira de trilhar o caminho pelos próximos dias, e deixe seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, porque é aqui que a gente vai compartilhando um monte. Nessa semana tem mais, vou fazer mais vídeos sobre esses outros aspectos que são super importantes, portanto não percam, que tenhamos todos, apesar de tudo, uma baita semana com novos e lindos e luminosos inícios. Beijo grande, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.